Eu digo assim, eu sempre falava isso com as pessoas que estão comigo, sonhar grande ou sonhar pequeno é o mesmo trabalho, vamos dizer assim, na hora do sonho. Da execução um pouco diferente, mas na hora do sonho é o mesmo. Então, assim, por que sonhar pequeno se a gente pode sonhar grande? E eu acho que é por aí, Muito e bem. buscar ali pessoas para poder desenvolver esse sonho e executar. Olá, bem-vindos a mais uma semana aqui comigo. Eu sou o João Kepler e piloto aqui o Pivotando, esse programa gravado nos estúdios do SBT e transmitido pelas plataformas digitais da SBT News. Toda semana eu trago um convidado que vai te ajudar, te ensinar, te orientar, te inspirar, baseado na trajetória deles, das pivotadas da vida. Esse é o objetivo do Pivotando. Te mostrar não só o sucesso das pessoas que eu trago e convido, mas também as quedas, né, os desafios, os tropeços, porque quando a gente olha o que acontece na prática, na vida das pessoas, a gente aprende muito mais do que apenas ler. Muitas vezes a trajetória de alguém que está aqui, que escreveu um livro sobre este assunto. O empresário que eu trago aqui, ele é mais do que um empresário. Ele hoje é investidor e conselheiro de várias empresas, mas nem sempre foi assim. Tem uma história para contar e você já sabe, né? Que o Pivotando sempre eu quero saber duas coisas iniciais: o que é pivotar para essa pessoa que está aqui e também como foi que ela chegou até aqui, a trajetória desde pequenininho, né? Porque esse é o grande objetivo, porque, de novo, existe uma jornada de cada pessoa que passa aqui. Mas meu convidado de hoje, como eu disse, é um investidor, conselheiro, empresário que há mais de 20 anos transita nesse mundo da tecnologia, inovação, gestão e muito mais. Foi fundador de uma grande empresa que terminou abrindo capital na Bolsa de Zurich. Ele foi presidente do Conselho Consultivo no Brasil, na Colômbia, no México, entre 2015 a 2023, agora, recente. E ele é membro de vários conselhos de empresas como a Trade, Núria, Perks, Arc Energy. É isso? Falei Ele- certo, meu amigo André Fernandes? Muito obrigado, João. Prazer estar aqui. Sou um grande admirador da sua pessoa, de você como profissional, da sua trajetória. É uma honra estar aqui nesse ambiente onde o fundador também é um grande, né, exemplo como um É empreendedor para isso. todos nós e inspira, e todas as famílias praticamente conviveram, né, com Com o ele Silvio. durante E a o... gente também, né? Exato, Tantos domingos juntos, né? exatamente. E fico muito orgulhoso. Toda vez que eu entro aqui, eu fico muito feliz, orgulhoso. Hoje eu fui, me deram o meu crachá. Então, assim, agora eu sou funcionário. Então, fico muito feliz de estar participando dessa família e falando sobre negócios dentro de uma TV, dentro de um ambiente de jornalismo, do ambiente de educação, ligado também ao entretenimento. Então, essa é a escola e você, como empresário que teve uma trajetória gigante, né, até a venda da sua empresa, venda da empresa que você participava, mas você nem sempre não fundou a empresa, né? Não foi praticamente você foi um cofundador, você trabalhou na empresa. E eu queria justamente saber essa trajetória, como foi até você chegar na Software One e agora o que você está fazendo depois, como eu disse no começo aqui, para inspirar as pessoas. Eu queria lembrar a todos vocês que tem um QR Code aqui na tela, onde você pode participar também do Pivotando, fazer perguntas para o André, responder perguntas e também ganhar prêmios sem sorteio. O Pivotando.tv, que é quando você escaneia aqui esse QR Code, é para uma área, uma plataforma exclusiva, o nosso quiz interativo dinâmico, que é também de uma startup chamada Tuto Digital. E muito bacana você participar com a gente cada vez mais conectado com o Pivotando. André, primeira pergunta do programa de hoje é aquela que eu adoro, eu gosto de saber, André, o que é pivotar para cada um dos meus convidados? Legal, João. Essa pergunta, pivotar para mim significa mudar, ajustar uma direção, fazer algo diferente. Eu que estive em tecnologia muitas vezes também relacionado à inovação, então eu acredito que é por aí. E vejo que tem que estar também muito conectado com... Eu gosto muito de valores como pessoa, etc. E eu acho que essa questão do pivotando, conectado com a humildade,
que significa abertura para aprender, se desenvolver. Acho que tem tudo a ver também aí de estar aberto a melhorar, aprender e etc. Toda vez que a gente pivota, a gente aprende algo, né? Exatamente. A gente aprende algo, isso é importante, muito legal essa sua definição no sentido de aprender, da humildade, de conectar. Isso é energia, isso conecta, isso leva a gente, quando a gente se permite não ser só o super-homem, né? Porque muitas vezes o empresário ele tem que parecer super-homem, né? Quando a gente se permite ser um pouco vulnerável, a gente está aberto a um aprendizado novo e entender que as mudanças da vida são para o nosso bem, para a nossa melhora, mesmo que ela doa. Isso é um aprendizado incrível. Fez parte da tua vida isso? Demais, João. E vejo assim que quando a gente vê essas mudanças que o mundo, né, acontece cada vez mais rápido, em tecnologia, então, e hoje qualquer, vamos dizer assim, mercado e segmento, também a transformação ela está acontecendo muito rápida. A pandemia foi um grande acelerador para isso. E vejo que nesses momentos de transformação, e vale também para, acredito, para a questão da montanha-russa da vida, aqueles momentos de dificuldade, etc., a gente tem basicamente 3 maneiras de encarar essas mudanças, esses desafios. A primeira delas é desistir, que é a pior delas que a gente pode... É a pior dela, a gente vê muita gente fazendo isso. Exatamente. A segunda é reclamar, e aí nessa história de energia, você está levando energia, digamos, ruim... Da reclamação. Da reclamação, e isso cria uma energia ruim em volta de você. E isso é a grande maioria? A grande maioria. E onde eu vejo valor realmente é no aprendizado, é você aproveitar esse momento para aprender, para ser uma pessoa melhor, expandir sua zona de conforto, e encarar as mudanças dessa maneira, eu creio que é mais satisfatório. André, antes da gente falar da tua trajetória, eu queria você tocou num ponto muito importante, que muitas vezes a tecnologia, por essa mudança muito rápida que aconteceu, assusta o pequeno, médio empresário, assusta o cara que tem uma carreira, o que eu vou aprender, né? O que eu preciso fazer para arranjar o trabalho, para me manter no trabalho. E eu queria que você falasse sobre esse momento da tecnologia no país, no mundo, o que vem de novidade por aí, como é que o empresário que está assistindo, a pessoa que está assistindo pode se preparar para essas mudanças que já ocorreram, que estão ocorrendo. Eu vejo que a tecnologia está sempre presente, né? Eu participo do mercado de trabalho, eu entrei no ano 2000, então a partir daí eu tinha 18 anos e sempre a tecnologia, vamos dizer assim, está presente, é protagonista, muitas vezes aí com ciclos. O que eu vejo acontecendo muito atualmente é a questão da inteligência artificial, onde, né, é algo que está aí presente, cada vez mais forte na vida das pessoas. E acessível também, né? E porque acessível. tem muita inteligência artificial até de graça, né? E a pessoa precisa conhecer isso para poder perder o medo, né? Exatamente. E não ter medo, ter a coragem, que é esse ponto que você citou, eu acredito que é muito pertinente, né, para qualquer empresário, para qualquer pessoa ou cidadão, no sentido de poder encarar isso. E eu faço uma conexão com aquilo que eu falei antes, de estar aberto para o aprendizado e encarar isso como uma oportunidade de expandir a zona de conforto, de crescer e, consequentemente, aplicar boas inovações para o negócio, no sentido... Seja ele qualquer negócio, qualquer tamanho, né? Exatamente. A tecnologia ela tem que ser ali para o empreendedor e para as pessoas como um apoio na vida, né? Você é o piloto e tem ali a tecnologia a seu favor para direcionar a rota que você quer seguir. Os empresários da minha idade entendiam a tecnologia como aquelas caixinhas, né? E você trabalhou no Microsoft também, sabe as caixinhas que vendia antigamente, e implantava, instalava no computador. Hoje tem tudo muito nas nuvens, muito automático, muito rápido. E aí, cara, se você está olhando assim, mas como é que eu vou usar a tecnologia na minha farmácia, na minha padaria? Simples, pesquisando, né? Qual é a ferramenta de inteligência artificial que ajuda você a tomar melhores decisões? Qual é a ferramenta de inteligência artificial que te ajuda a fazer um melhor marketing? Qual é a ferramenta? É muito do como fazer, perguntando, né? E uma pergunta bem feita, a resposta pode transformar o teu negócio. Na nossa época, André, eu sou mais velho que você, mas você também trabalhou muito com Windows, o Office, né? E na sua época, esse tipo de ferramentas, caixas, eram vendidas a um preço de caixa, né? E para implantação, e depois passou para as nuvens também, para nuvem também, e a tecnologia ficou muito mais acessível. As redes sociais nos deram esta visão, né?
de facilitar as coisas. Você tem essa mesma percepção que eu? Total. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar nesse ecossistema da Microsoft, que é um ecossistema fantástico aí hoje no mercado, esse exemplo que você deu do Windows e Office, imagina, o meu primeiro trabalho como estagiário numa empresa em Belo Horizonte foi, o caminhão estava parado na porta da Telemig Celular, a Telemig Celular tinha comprado 1000 Offices, e meu trabalho foi ali fazer as contas de quantas caixas você lembra tinha bem daquele isso, caminhão, né? E desembarcando na Telemig Celular. E hoje, né, com a mudança nuvem, tudo que você citou da tecnologia, esse avanço, tudo via online, download, você não tem mais aqueles produtos físicos e, consequentemente, isso barateou e chegou em mais, vamos dizer assim, pessoas, em mais empresas e ficou mais acessível para toda a população. Então, acessível, democrático, ficou tudo muito mais rápido, né? Cada caixa daquela era um computador, né? Mas olha, você falou que contava as caixas em 1900 e bolinha. Como é a tua trajetória? Você é mineiro, todo mineiro é gente boa demais. Conta aí, como é que você veio, fez o quê, estudou o quê? Sua família era de classe média, alta, baixa? Como é que era? Você estudou escola pública? Como é a tua história aí, André? Porque assim, quem vê o André de hoje, empresário, investidor, conselheiro, não imagina, né? Então eu quero despertar a curiosidade da turma de mostrar que você é uma pessoa, um cidadão comum que trilhou uma jornada que é possível para qualquer um que está assistindo. Um cidadão comum, filho do Sotoninho, da Dona Varina, hoje casado com a Rafaela, pai do Gustavo e do Henrique. Gustavo Henrique tem que idade? O Gustavo tem 4 e o Henrique tem 2. Olha lá, então, daqui a pouco eles estão olhando o pai. Meu pai ali, na televisão. Eu vim aqui por eles, inclusive. Tudo que a gente faz na vida são por eles. Mas uma pena que a gente só descobre depois. e nasci em Belo Horizonte, em 80, e fiquei ali até os 6 anos de idade. E ali, vamos dizer, eu tive uma primeira experiência de pivotar a minha vida através do meu pai, que trabalhava na Andrade Gutierrez, uma empresa conhecida como funcionário, e resolveu empreender junto com o meu avô. No caso, era pai da minha mãe, então ele era o sogro, né? O sogro e o genro empreendendo. E ele mudou para uma cidade do interior, que é onde eles nasceram, meus pais, que chama Arcos, uma cidade de 40 mil habitantes, e foi lá que eu cresci. Eu fiquei dos 6 até os 17 anos, foi maravilhoso nesse ponto de morar numa cidade pequena e poder ter uma liberdade de ir e vir, sem muito estresse como se existe nas grandes capitais, e fui para Belo Horizonte para fazer minha faculdade. Você só foi para Belo Horizonte para a faculdade, e lá você trabalhou em quê? Lá eu... Em Arcos você trabalhava com seus pais? Em Arcos, sim. Em Arcos eu trabalhei com meu pai, foi minha primeira experiência profissional. Qual era o negócio? Negócio de transportes, vamos dizer, óleo preto, esses caminhões que fazem, era uma transportadora, e buscava na Petrobras e levava para os clientes em diversos lugares. Seu avô e seu pai? Exato, e tio, uma empresa totalmente familiar. Tios. Como muitas que estão nos assistindo. Exatamente, era a realidade da maioria do Brasil. E ali foi minha primeira experiência. Eu aprendi muito ali com meu pai e dentro de casa também, a questão que eu acho que é muito importante, eu levei para a vida toda, de fazer com excelência, as coisas do jeito certo. Eu lembro que o meu trabalho ali, hoje nem existe mais, mas aquelas máquinas de datilografia, onde eu datilografava os cheques, e eu me lembro de um episódio muito interessante, onde eu errei um cheque, tentei rasurar o cheque, voltei para o meu pai, ele olhou: não, meu filho, tem que ir lá fazer de novo. Não ficou legal isso aqui, não. Tem que fazer direito. Já que você está se propondo a fazer algo, faça direito. Faça direito, faça bem feito. Eu aprendi a datilografar por correspondência. Tinha aqueles cursos por correspondência, não tinha? Até consertar rádio por correspondência tinha. Muita época boa, que não volta mais. E você, então, começou datilografando dentro da empresa do seu pai, foi crescendo, até que você teve que ir para a faculdade em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Aí mais uma pivotada, foi a primeira experiência de ter que morar sozinho, longe dos meus pais. E ali, vamos dizer assim, foi um período em que financeiramente essa empresa também já não estava, vamos dizer, tão legal como antes. Eu nunca, você perguntou sobre escola privada, pública. Minha família sempre foi uma família de classe média tradicional, então eu estudei em escola particular. E quando eu fui entrar na faculdade, essa empresa que eu comentei, ela teve sérios problemas financeiros. E não pôde pagar a tua faculdade. Exatamente. E você teve que se virar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E isso foi, vamos dizer assim, um momento difícil, né, para todos. E principalmente a questão assim, de andar de ônibus, ir e vir, se deslocar ali. Eu pude perceber que era alguma coisa que eu não queria continuar vivendo para sempre. Isso me inspirava
a querer me desenvolver. Você botou isso como desafio, né? Exatamente. Poder sair desse ambiente, poder ter uma vida melhor. E, graças a Deus, e até hoje, existe ainda do programa do governo, que é o FIES, né? Um programa que é aberto para todos que querem que o governo apoie na educação. Então, eu fui um candidato para esse programa. Nós conseguimos que o governo pagasse a minha faculdade. Eu consegui estudar numa faculdade particular e paguei esse empréstimo que o governo faz. É um empréstimo, na verdade, para você estudar. Exato. Não é dado. Não é dado. E eu me formei, por exemplo, em 2004, 2003, e continuei pagando até 2010. Então, você se formou em 2004, pagou mais 6 anos pagando. Mais 6 anos. E durante a faculdade também. Então, foram quase 10 anos aí. Mas você trabalhou quando entrou na faculdade? Fez faculdade de quê? E comércio exterior. Comércio exterior, sabendo o que queria mesmo? Na verdade, nessa época a gente nunca sabe direito, né? Mas assim, eu fiz comércio exterior, administração e relações internacionais. Eu tinha para mim assim uma vontade muito grande também de empreender. Não sabia como, nem de que maneira ainda. Mas meu primeiro emprego foi no Sebrae. Isso foi muito legal também. Um amigo que eu tenho depois foi até um colega de trabalho no futuro, mas esse amigo, ele me abriu, ele chama Eduardo, ele me indicou lá numa posição no Sebrae. E eu tive a oportunidade de aprender ali durante 3 meses e ser demitido também em 3 meses. Muito rápido. Entrou e saiu. Entrei e saí, mas foi ótimo no sentido assim de ver alguns caminhos, e o local que eu trabalhava era o call center do Sebrae, alguns caminhos assim de como os empresários, o Sebrae apoia muito os empresários em geral, né? Quais eram as dúvidas dos empresários, o que eles queriam? Para abrir empresa. Então eu tive um primeiro contato, vamos dizer assim, com esses assuntos ali. Empresariais ali. E se empolgou com isso? Ou seja, continuou estudando isso? Porque comércio exterior, de alguma forma, também é empresa, né? Exato. Um grande aprendizado que eu tive aí foi no momento em que eu fui desligado. Eu acho que isso aí também é importante falar, porque eu estava ali, vamos dizer, no primeiro emprego, cheguei muito jovem, e todos ali tinham 18 anos, e aí eles tinham lá algumas maneiras de se comunicar. Hoje existe o WhatsApp, etc., mas naquela época era um chat, né, da intranet, e o pessoal ficava mais no chat do que trabalhando, e eu fui ver que para trabalhar, e não podia ser igual, né, na vida antes, tinha que ser de maneira séria, tinha que ser algo para você realmente virar um adulto e fazer as coisas de maneira correta, fazer o certo. E isso foi muito importante para mim. Quando você então foi demitido, você foi buscar outro trabalho? Ou você disse assim, isso não é para mim, eu vou empreender? Não, foi buscar o trabalho. Eu ainda não tinha essa coragem, talvez. O que a gente, né, uma coisa que depois eu desenvolvi muito é essa questão do sistema que a gente tinha criado, né? A educação tradicional, a universidade, você ser funcionário e depois se aposentar com o INSS. Acho que esse sistema, o sistema de então eu ainda estava ali, né? Estudar para concurso. Isso aí. Né? Então eu estava ali nesse sistema, ainda não tinha ligado essa luz para empreender, apesar de ter vivido isso junto com meu pai, mas ali eu fui procurar emprego de novo. Então depois eu fui para a Telemar, aí o Telemar... Telemar, que é a telecomunicações de BH. A Telemar foi Hoje depois Vivo, da né? Telemig, não? Exato. Foi depois da Telemig. Logo depois. Então você entrou na Telemig, não? Não, entrei na Telemar já. Ela tinha acabado de ser privatizada. Hoje é a Vivo, mas naquela época era a Telemar. E eu fiquei ali no call center também. Voltou para o call center? Voltei para o call center. É isso que eu sei fazer. Reparos e serviços. Então, as pessoas que estavam com problema no telefone e ligava para lá para pedir apoio. E ali foi a minha primeira experiência com vendas, que foi algo interessante também. Um belo dia, eu trabalhei ali quase 1 ano. Nos primeiros 6 meses a gente só atendia. Aí, de repente, um gerente, um diretor lá teve a brilhante ideia de falar: não, vocês estão atendendo produtos, serviços e reparos, agora vai ter que vender também uma caixa postal. Sabe esse serviço de caixa postal de celular? Quando você deixar recado? Naquela época, um telefone fixo era vendido esse negócio. O cliente pagava para ter isso. É um serviço do telefone. Serviço do telefone fixo. E aí o cliente estava ali normalmente chateado, porque o telefone dele ou não estava funcionando, ele estava com algum... Era 19 alguma coisa. O 92 era informação, 90, sei lá o quê, né? E aí ele ligava já meio assim chateado por algum serviço que não estava funcionando, alguma coisa que ele precisava. Eu ainda tinha que convencer ele a comprar uma caixa postal por telefone. Conseguiu vender?
Rapaz, no início não, mas aí depois eu consegui vender algumas, mas assim, era um trabalho desafiador esse aí, viu? Ficou quanto tempo nessa função? Um Um ano ano nessa ali. função. E foi demitido de novo? Não, ali eu pedi para sair e fui trabalhar num banco, HSBC. Então você mandou seu currículo para o mercado enquanto estava trabalhando, fazendo o teu dinheiro, até ser contratado pelo banco. Exato, ali foi a primeira contratação mesmo, eu acho que foi a única até hoje que eu tive CLT na minha vida. Eu também só tenho uma contratação. Exato, antes na Itelemar e no Sebrae eu era estagiário, e aí foi essa mudança de deixar de ser estagiário para ter uma carteira assinada e fiquei ali no banco, no setor de compensação de cheque. Isso que eu ia saber, compensação de cheque, porque o cheque entrava, né? Você lembrou muito da datilografia lá do seu cheque, né? Troquei a datilografia pelo carimbo. Carimbava os que eram devolvidos, que eram... Devolvido, sem fundo, buff. Motivo 11. E quando 11, era devolvido 11. 2 vezes, é motivo 12. Aí você tinha que colocar o nome da pessoa no motivo Serasa. 2 vezes ia pro Serasa. Ia Exato. Pro, né, negócio a desse, diferença assim. do 11 e o 12 é que o 12 ia pro Serasa. O 12 é reincidência, né? Isso hoje não existe mais. E foi também bem legal, assim, para ver. Você ficava naqueles lugares cheio de papel, cheio de gente que tinha que passar um monte de segurança e tal? É isso aí. Era isso que você ficava? Num lugar onde cheio de máquina, que você colocava os cheques ali, ele já separava. Nessa época tinha alguma automação, mas muita coisa manual também. O carimbo era um por um ali. Ó. Ficou quanto tempo nisso? Fiquei 6 meses. 6 meses, não aguentou a pressão. Eu realmente vi que assim, ali era um negócio que talvez não ia ter tanta futuro. No sentido de trabalho repetitivo. Você já tinha uma visão do que você queria? Já era o 2º ano de faculdade? Faculdade. Né? Ainda não, para ser sincero, ali. Eu estava assim, buscando uma oportunidade que aparecesse. E ali também foi uma outra pivotada, vamos dizer assim, difícil de ser feita por mim, no sentido de eu ganhava um salário no HSBC e tomei uma decisão de ir para uma empresa de tecnologia para ganhar 1/4 do que você ganhava. Do que eu ganhava antes. Então você foi para uma empresa de software? De software. Ganhando 1/4 do que você ganhava. Do que eu ganhava. Então, porque não aguentava mais aquela carimbar cheque 11, 12. E porque eu vi uma oportunidade, um segmento de tecnologia, eu vi que ali, através de um amigo também, que depois foi ser meu sócio na empresa lá, chama Flávio, e ele me convidou para ir para essa empresa de tecnologia. E eu fui lá ver como que seria estar nesse mercado. Era um mercado promissor. E era para fazer o quê? Entrei para ser estagiário novamente, então deixei de ser CLT para ser estagiário novamente e fui ser um assessor comercial. Basicamente trabalhava com um gerente de contas, com um vendedor, e você assessorava, ele fazia as propostas. E o que eles vendiam? Vendia os produtos da Microsoft. Já da Microsoft? Da Microsoft. A tua história com a Microsoft começa aí. Ali, começa nessa empresa. Nessa empresa, chama AIC. AIC. Não, e depois você veio a participar da AIC. A tua história começou lá, não? Exato. Eu não fui sócio da AIC, mas tive um crescimento ali muito legal, no sentido de responsabilidade e também de aprendizado. Os empreendedores ali, o Cássio e o Guilherme, pessoas fantásticas. Hoje a AIC tem... Quando eu saí em 2007 tinha 4 mil, hoje tem 26 mil colaboradores, uma empresa gigantesca e foi para um lado de call center também. Mas nessa época era um distribuidor da Microsoft, era um grupo ali de 5, 6 empresas. Tinha uma empresa de desenvolvimento de sites, uma outra de treinamento para tecnologia, uma outra de terceirização de mão de obra e o call center. E aí você foi aprendendo dentro dessa empresa, entrou lá com 20, 21 anos e se formou lá dentro e passou quanto tempo lá? Fiquei 7 anos. Aí os primeiros 6 meses eu fiquei nessa responsabilidade de assessorar uma pessoa, um vendedor, que me ensinou muito, Luciano era o nome dele. Eu aprendi muito com ele. Eu gosto muito dessa história de vocês falar o nome do cara que te ajudou, né? Isso é gratidão na veia, né, velho? A gente não pode esquecer. Né? Não dá pra esquecer. E eu vejo assim, você fala muito isso também nas suas conversas, sobre ter um mentor, ter alguém que te ajude. E eu tive vários na minha vida, e aqui eu cito só alguns. Mas o fato é que com o Luciano eu aprendi e depois me tornei... o vendedor. Vendedor. Ele também... Cresceu ali, foi liderar a equipe de vendas, eu fui atender os clientes que ele atendia, e aí eu consegui ter um sucesso, algumas vendas muito interessantes. Ali vendia Microsoft. Microsoft e outras coisas, como falei, call center. Certo. Então você vendia tudo. Do grupo. Do grupo.
e com ótimos clientes. Eu lembro que nos clientes assim que a gente atendia na carteira no início, claro que você não pega os clientes maiores, mas por último ali eu estava com a Semig, com o Grupo Fiat, empresas, a Localiza, empresas grandes lá de Minas Gerais. Foi quando eu fui convidado para mudar para São Paulo. E aí talvez uma das grandes pivotadas da minha vida. Foi ter vindo para São Paulo. Em Depois 2004. de quanto tempo de empresa? 3 anos, 2 anos e pouco. 2004. 2004, 20 anos atrás. Aí eu fui convidado para abrir o escritório da AIC em São Paulo. Tá. E aí foi uma coisa, assim, um projeto fantástico. Eu lembro que a gente foi montar um call center para a TIM, a gente teve que contratar 300 pessoas em 3 meses. E assim, é algo que para uma pessoa igual eu, que tinha nessa época 23 anos, era um negócio que me encheu de aprendizagem. Foi uma aula, um MBA, vamos dizer assim, na prática. Na prática, né? Poder fazer isso. E claro, tinha pessoas também mais experientes em volta, me ajudando. E foi muito legal esse projeto de vir para São Paulo, poder montar uma equipe de vendas, construir uma equipe comercial. Você veio para São Paulo para cuidar da área comercial, né? De São Paulo. Aí eu montei um time de E vendas. você não conhecia ninguém, né? Ninguém. E aí eu você nunca tinha fica vindo em São dizendo Paulo. assim, ah, mas eu não vou para a área comercial porque eu não conheço ninguém, não tenho relacionamento. O relacionamento se constrói. E naquela época ainda tinha lista telefônica, da amarela, página amarela. É isso. E outra coisa que me marcou essa época, que eu nunca tinha vindo em São Paulo na minha vida, era, né, eu cresci no interior, não tinha Waze, não tinha GPS. Como é que você aceitou esse convite? Rapaz, Coisa de Deus mesmo. eu estava ali tão envolvido e tão feliz naquele ambiente que o então que eles me convidassem... tinha a sua vontade de crescer dentro da empresa. Né? Exato. E assim, eles estavam em franco crescimento. Uhum. Eu, muito jovem também, não tinha, vamos dizer assim, muitos riscos por essa decisão. Não tinha família ainda no sentido de filhos, etc., para ter que sustentar. Podia arriscar, não é? Encarei e vim. A coragem é muito importante. E me lembro como ontem, assim, eu saindo de Belo Horizonte, vim de carro. Não tinha nem lugar para morar aqui ainda. O que seu pai e sua mãe dizia disso? Eles me incentivaram sempre, assim, no sentido de, tanto na preparação de educação, quanto para as decisões visando o crescimento, o desenvolvimento. Então, você vê eles me como é apoiaram importante, muito. né? O pai e a mãe sempre tá ali direcionando, ajudando, incentivando. Né? Muito, muito importante. A validação, né, do que o filho faz. É isso. Essas palavras têm poder, igual flecha lançada. E o amor, né? A base, aquela coisa assim de estamos aqui, somos sua família. Vai lá, se não der certo, volta para cá. Estamos aqui, que está o seu porto seguro. Muito bom. Então, nesse aspecto, foi muito legal. Então, nesse período em São Paulo, a gente pôde formar essa equipe e depois eu tive a oportunidade de ser promovido mais uma vez. Isso foi em 2005, 2006 já, para liderar a área comercial da AIC no Brasil. E aí... Você foi escalado para liderar a área comercial, aí não mais em São Paulo, mas no Brasil todo. Isso, aí era São Paulo, Rio, Salvador e Belo Horizonte, que tínhamos pessoas na área de vendas. Eu estava responsável por esse time e foi bem legal, assim, também. Eu tinha, 25 anos e sempre uma responsabilidade muito grande. Microsoft. A Microsoft e serviços em torno. O que era mais Microsoft ou mais serviço? No Brasil todo. Era quase meio a meio, assim, nessa época já, sabe? Hoje já nem existe Microsoft mais lá, hoje é completamente serviço, mas nessa época era bem equilibrado e essa parte do call center crescendo, assim, muito, muito bem, que hoje é o que eles, vamos dizer assim... Que é o forte deles, né? Você foi com a AIC até quando? Até 2007. 2007, mais 3 anos para frente, e você saiu por quê? Aí eu estava um dia trabalhando, eu estava muito feliz, né? Imagina, 25 anos com essa responsabilidade. Mais de 25, já estava mais. 26. E aí eu recebi um e-mail de uma pessoa que fundou a Software One, que foi quando eu fui empreender, um suíço, o nome dele é Patrick. Infelizmente ele faleceu em 2018, mas também foi um grande mentor que eu tive na minha carreira. E ele mandou um e-mail dizendo, tô indo para São Paulo, gostaria de abrir a minha empresa aqui, a empresa suíça em São Paulo. Eu fui da Microsoft conversar lá, que eu sou um distribuidor da Microsoft, busquei alguns nomes no mercado, seu nome estava ali, queria trocar uma ideia com você, conversar com você. E a minha resposta para ele, pela minha felicidade de estar na IC, foi meio que assim, agradecendo mesmo, no sentido de obrigado, lisonjeado pelo seu contato, mas eu estou em Belo Horizonte, e estou aqui, então eu não vou conseguir falar com você em São Paulo, eu te agradeço, numa próxima oportunidade a gente conversa. Rapaz, e aí 5 minutos depois ele me respondeu assim, não tem problema, amanhã eu estou indo para Belo Horizonte, a gente conversa aí.
Isso me marcou. Eu falei, rapaz, esse cara quer falar comigo mesmo. E aí eu recebi ele em Belo Horizonte, a gente conversou, ele me apresentou um plano. De implantação da Software One no Brasil? No mundo. A Software One estava em 3 países nessa época. Estava na Suíça, que é o país sede, Singapura, e tinha acabado de fazer um movimento para expandir para os Estados Unidos. E aí foi uma coisa que eu aprendi muito nessa época, e ter uma visão, saber onde quer chegar. Ele tinha muito claro isso, e ele me apresentou essa visão. Ó, você embarcou na visão dele. Exato. Em 2007 ele mostrou para mim e falou, ó, nós estamos em 3 países, o Brasil vai ser o 4º, e nós temos um plano para chegar em 2010 em 25 países. Eu achei isso muito legal, achei algo assim agressivo, achei algo que me fez assim pensar e refletir. E como eu te disse, eu tinha um sonho de empreender. E não via tanto a possibilidade de acontecer isso dentro da IC, apesar de estar lá há um tempo. E eu conversei com ele e disse, cara, se eu puder empreender junto com você, aí você pode contar comigo. Como colaborador, eu vou continuar onde eu estou aqui na IC. E aí ele falou, faça a sua proposta para mim. Você deu um all-in ali. Quase. Exatamente. Também não tinha ainda família, filhos, podia fazer isso. E aí foi onde eu falei, cara, eu topo. Ele falou, faz uma proposta para mim, eu fiz a proposta, ele aceitou, e foi aí onde surgiu a Software One. Nasceu dentro da minha casa, o meu apartamento aqui em São Paulo. E você tinha um pedacinho da Software One no Brasil. Exato, eu comecei com um pedacinho muito pequeno aqui no Brasil e com um combinado, que se a gente atingisse as metas no ano 1, no ano 2, no ano 3, esse pedacinho aumentava. E aumentando. Então, veja, você fez algo em cima da visão que ele te passou, né? Se a sua visão acontecer e eu te ajudar essa visão lá na frente, eu também mereço um aumento da minha participação e do meu ganho. É isso. E foi bem interessante também. E assim aconteceu? Assim aconteceu. A gente conseguiu crescer muito bem aqui no Brasil, formar um time num primeiro momento com amigos, e uma coisa que você também sempre cita e que eu também levo muito na minha vida, e a gente compartilha a mesma visão, que é o negócio do amigos, negócios fazem parte. Eu prefiro olhar por aí do que amigos, negócios à parte, e muitos amigos se juntaram ali naquele início, e a gente formou um time espetacular. Inclusive o Flávio, que eu te citei lá da IC, foi o primeiro que veio comigo para esse projeto, e vários outros da nossa turma de faculdade, uns 5 ou 6, e a gente conseguiu aí desenvolver no primeiro ano para 12 cidades, ter pessoas de venda. Aí foi 12 estados no Brasil. No Brasil, e ficamos no Brasil até 2009 somente, e aí foi onde a gente foi em 2009 para o Chile também, em 2010 para a Argentina. Você que ia para esses países fazer abertura. Exato. Aí você foi para o Chile, implantou lá, fez a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? A sua experiência corporativa na IC te ajudou muito a entender o game também do mundo empresarial, de vendas, de relacionamento também, né? Sim, eu diria assim que estar na área de vendas foi uma grande escola, é uma libertação. Você que está em vendas e resolve empreender, eu vejo assim que... Meio caminho andado. Muitas pessoas... Não necessariamente os grandes vendedores serão grandes empreendedores, mas os grandes empreendedores, a grande maioria, foram grandes vendedores. Grandes vendedores e continuam sendo. Né? Exato. E aí, depois do Chile, foi para onde? Quantos anos? Quantos países você abriu? Nós fomos para a América Latina para um total de 20 países. 20 países. 20 países. Com você? Eu tava... Você à frente. Tinha um time, né? Muito bom. Não, claro, mas você liderava um time comercial. Não, e back-office também. Então você fazia ponta a ponta. Mas você tinha experiência de back-office? Como é que você foi aprender isso? Você foi estudar, voltou a estudar? Porque isso é bacana, né? É importante. Chegou lá e saiu fazendo. Não, ele aprendeu também, né? Teve a curva de aprendizado. Fiz MBAs, fiz também ali aprendizados na prática, no sentido assim de... outros países, como a Software One já estava, quando veio para o Brasil, nos Estados Unidos, eu fiquei um tempo lá vendo como era o back-office, na Suíça também, então isso abriu um pouco a cabeça no sentido de ver a operação de ponta a ponta. E na própria IC também, pelo fato de ter liderado a área comercial lá e ser uma empresa de serviço, você não consegue muito desconectar, vamos dizer, a entrega, o back-office da venda. Então a gente tinha já também, essa noção, né? Essa experiência do back-office também para entregar e fazer bem feito. Você então nessa curva de aprendizado, você nesse período todo aí você
já estava em 20 países, já tinha uma outra posição dentro da companhia, já estava com um percentual maior, né, um ganho maior, uma posição de liderança importante, fazendo basicamente Microsoft com a Software One. Exato, Produtos Microsoft, exato, implantação, serviço Microsoft. exato. De novo, a importância do time. Ter um excelente time aqui de pessoas me permitiu ter tranquilidade para poder expandir as operações para outros países e o pessoal que estava aqui cuidar do Brasil. Inclusive, em 2012, a gente teve um evento muito legal onde a Software One do Brasil foi reconhecida pela Microsoft como a melhor empresa do mundo naquele segmento. E o segundo lugar foi a Software One dos Estados Unidos. Então, foram momentos ali em 2012. que... 12. Isso foi muito legal no sentido de mostrar que a estratégia que a gente tinha como empresa era legal, porque, vamos dizer, 2 países conseguiram ter um reconhecimento muito importante e a nossa execução no Brasil estava sendo uma execução muito legal. E isso foi entre 2007 até 2014, a gente ficou basicamente somente com a Microsoft. Então, assim, única e exclusivamente fazendo isso. Quando você foi para o conselho, porque eu estou falando que você foi presidente do conselho de alguns países, né? Brasil, Colômbia, México, até 2023, né? De 15 a 23. Como é que você alçou isso, né? Como é que você chegou a um patamar tão alto, sabendo agora a tua história, né? Todo mundo está assistindo, está vendo que improvável foi lá até conquistar, assim. O que foi que te fez? Se você pudesse dizer, numerar o que foi que te levou a esse patamar? Quais foram a tua qualidade, tua habilidade, a tua persistência, enfim, o que é que te levou a essa, foi vender bem? Foi se relacionar bem? Foi o quê? Acredito que a questão das vendas, sim, ajuda, mas o principal na questão de formar um bom time, cuidar desse time, desenvolver esse time e desenvolver sucessores. Eu acho que esses 3... Formar novos líderes. Exato. Isso aí você formou muitos importante. líderes e deixou uma rede de relacionamento forte. Exato. Em cada lugar que você ia passando. Exato. E aqui no Brasil e nos outros países. E aí, em 2013, e aí a questão do conselho que você perguntou, a gente pivotou a nossa empresa. Então, ali foi um negócio também bem interessante, onde a gente estava, vamos dizer, focado em Microsoft. Tinha acabado de ganhar esse prêmio mundial que eu acabei de dizer para você. Aí veio um fundo e investiu na Software One, a KKR, que é um fundo muito conhecido aí globalmente. E a Software One resolveu transformar o negócio inteiro. E aí já estava em 90 países. E essa transformação também foi um grande aprendizado. Nós trouxemos a McKinsey, desenvolvemos aqueles 3 horizontes, Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, onde o Horizonte 1 estava todos os ovos na mesma cesta, e a gente resolveu diversificar e ter outras marcas no sentido de venda de licença, como Amazon, Google, Adobe e outras marcas. O segundo horizonte a gente criou camadas de serviço e soluções em volta, em torno desse negócio que a gente já tinha. E o Horizonte 3, nós criamos uma plataforma, foi a nossa própria transformação digital para conectar os nossos serviços com os clientes da gente. Então isso aí foi bem interessante de ver também. Isso, Brasil, México, Colômbia? O mundo inteiro. Mundo inteiro. Mundo inteiro. Mas você pilotou isso? Eu participava desde que eu entrei na Software no time de liderança global da empresa, pelo fato do Brasil ter sido o país número 4, e depois pelo fato de estar à frente da América Latina, todos os líderes das regiões... E também ótimos resultados. Participavam no time global e ali a gente via, então, as decisões olhando o mundo, vamos dizer assim, e claro, sendo responsável pela região que é a América Latina. E nessa frente aí que foi entre 2014 até hoje, né? Mas vamos dizer assim, respeitando aí a questão do conselho, que foi até 23, onde eu tive, essa transformação, ela ia e estava ainda no desenho, vamos dizer assim, no sonho, ser feita com muitas fusões e aquisições, M&As. Fazia parte do plano da KKR, que foi o fundo, pessoal, que investiu na empresa, em adquirir outras empresas. Né? Exato. E ali vem a tua experiência de M&A, essas coisas, vem daí? Vem daí. E o conselho, ele foi muito interessante também, e foi quando a gente resolveu montar esse conselho aqui no Brasil em 2014, que foi a sua pergunta, para me ajudar nisso. Por exemplo, a empresa queria fazer muitas fusões e aquisições, a gente nunca tinha feito isso na vida. A empresa
tinha a visão 2010, depois a visão 14, depois a visão 18, então a visão sempre de 4 anos. E essa visão que a gente tinha ali, desde 2010, era um dia estar pronto para um IPO. Então a gente sempre sonhava com esse negócio, apesar de muita gente achar que estava muito distante ainda. IPO é a oferta pública de ações. As empresas até o IPO, elas são fechadas, privadas, né? É isso. E quando ela vai para a Bolsa de Valores, ela passa a ser uma empresa pública, onde qualquer pessoa pode comprar cotas ou ações dessa empresa através das plataformas do seu banco, da corretora, não é isso? E abriu em Zurique. Em Zurique. Em Zurique. Mas abriu depois em 19. Em 19. Então, nessa época ainda era o sonho. E a gente resolveu montar um conselho, porque a gente não tinha conhecimento dentro de casa ainda, pelo menos aqui no Brasil, de IPO, de fusões e aquisições, de nada disso. Transformação também, assim, pessoas, vamos dizer. Antes a gente tinha uma equipe de vendas para vender as soluções da Microsoft. A gente passou a ter uma empresa de consultoria técnica. Então o perfil das pessoas mudou muito também durante esses anos de transformação. E aí o que nós fizemos com a questão do conselho? A gente buscou entender para onde a gente ia, né? Eu acabei de explicar, o que a gente já tinha de habilidade dentro de casa e o que faltava de habilidade. Aí nós buscamos 4 pilares. O pilar de M&A e financeiro, o pilar e aí entra o IPO também, um pilar de pessoas, um pilar de cliente e um pilar de negócio. Então nós buscamos conselheiros independentes que já tinham feito isso. E aí entra de novo a importância de ter um mentor. De ter um mentor com direcionamento, porque já fez, com experiência, né? Já tinham feito. E você foram buscar pessoas que já tinham feito, baseado na visão. Porque se você sabe onde você quer chegar, mais fácil você estruturar aquilo que você precisa, que são os caminhos, né? Exato. E aí nós convidamos pessoas que ficaram com a gente 8 anos ali no conselho, e o Josmar, o Guna, o Alberto, teve o Kleber, depois a Cláudia, enfim, pessoas fantásticas que nos ajudaram muito e foram fundamentais nesse crescimento da empresa. E aí, nesse período, a gente fez no mundo quase 50 processos de M&A, de fusões e aquisições, de integrações. Comprando novas empresas, outras empresas para o IPO ou pós-IPO? Antes ainda. Antes e depois. Depois com certeza, mas o pré-IPO aconteceu também. Muito. Você gerava muito caixa, vocês são uma empresa estruturada, geradora de caixa. KKR tinha chegado também. KKR tinha chegado, aportou lá um caminhão de dinheiro. Isso aí. E aí um plano, né? Vamos lá, vamos seguir o plano e vamos crescer. E aí a Software One cresceu absurdamente até chegar em 2019. Você no conselho abriu oferta pública. Exato, eu estava no conselho do Brasil, né? Não da Suíça lá, no conselho local, Brasil, México e Colômbia, e ela fez esse IPO em 2019. Ela, a empresa inteira ou parte dela? Toda, completa, em 90 países, e ali foi um grande marco, vamos dizer assim, né? Nesse período nós tivemos também um incidente que eu comentei, onde o CEO da empresa, que foi aquela pessoa que mandou o e-mail para mim lá atrás, faleceu 1 ano antes do IPO. Do IPO, 2018. E mesmo assim, foi um acidente, e mesmo assim a empresa, digamos, conseguiu chegar lá com a mudança de CEO que teve, e isso também fez com que os líderes que estavam ali se unissem muito forte para continuar aquele legado e levar isso adiante. Você, nesse período, você não quis ser o CEO? Rapaz, não, eu falando de ego. Tô falando de visão, sei lá, de repente você pensou nisso? Pensei, sem dúvida nenhuma. Inclusive, teve um processo formal da empresa para buscar esse sucessor, eu participei dele. Então, assim, eu não só pensei como participei do processo, mas, assim, a América Latina nessa época era 15% do negócio no mundo todo. E, vamos dizer, a pessoa que foi escolhida, na minha visão, foi realmente mais assertivo, que tinha uma visão muito maior ali da Europa, da Suíça, que a gente chama dos mercados que falam alemão, né? E aí a Suíça, a Alemanha, etc. Esses países, eles representam hoje ainda quase 50% do resultado da empresa. Então, é muito representativo ali. Necessitava ter alguém que tivesse essa vivência local dessas culturas, desses países e tudo. Bom, IPO 19, você saiu do conselho em 23, você continua acionista, você fez a sua saída. Como é que foi essa mudança? Sim, essa mudança... Até o dia de hoje, onde você é conselheiro de várias empresas, investidor? De lá até aqui,
eu fiquei no conselho, como você disse, 3 anos, e a minha decisão ela foi de poder sair. Hoje eu saí mesmo da Software One, eu ainda tenho, eu sou acionista. Ainda tem ações. Não vendi as minhas ações, mas não estou mais na operação, no dia a dia, nem nada disso. E ela foi assim por alguns motivos, nunca é um só, né? É uma série, uma soma de motivos. Os meninos. Esse foi, vamos falar assim, talvez a maior pivotada da minha vida foi essa, de tomar a decisão de querer, assim, muito relacionada a viagens, porque a minha vida antes da pandemia era viagem todos os dias, vamos falar, 48 semanas no ano. Em 2019, eu viajei 44, então imagina isso. Eu ficava o tempo inteiro no avião, cada hora num país, às vezes em 4 países na mesma semana. E eu tive filho na pandemia e resolvi encarar esse projeto. Você casou com o quê? 18, 17? 16. 16. Eu conheci a Rafaela em 2012. Ela viajava com você? Às vezes sim, em alguns momentos. Mas assim, ela também tinha o trabalho e tem até hoje dela. Então a gente conciliava algumas viagens, juntando no final de semana, algumas coisas assim, porque a gente podia, não tinha, né, vamos dizer assim, os filhos ainda. E depois, quando veio o filho, eu resolvi encarar esse projeto no sentido assim, do meu filho conviver comigo. Porque se eu continuasse viajando igual antes, ele não ia viver. E aí foi onde eu tomei essa decisão de deixar a companhia. De primeiro continuar no conselho, viajar menos e mudar a minha responsabilidade ali dentro. E assim fiz, fiquei mais 3 anos no conselho contribuindo, ajudando, tanto, até porque é acionista. Exato. E aí depois eu resolvi sair mesmo. Quando você resolveu sair mesmo, eu já entendi os motivos, mas você pensou, eu vou empreender, vou trabalhar numa outra empresa, foi ali que você decidiu ser conselheiro de empresas, investidor, qual foi a tua decisão? O IPO me ensinou um negócio assim de maneira por acidente, que agora, convivendo contigo, eu estou tendo uma clareza muito maior, que é a questão do equity. E isso você também leva isso muito para o mercado, para todas as pessoas ali, que é a questão de quanto vale o seu negócio. E quando a gente vê as empresas e você trabalha, seja na sua própria empresa ou na empresa dos outros, o que você tem ali? Você tem o seu salário, ou muitas vezes os seus dividendos, né? Que é aquilo que te mantém. Que é legal, né? É nobre, importantíssimo. Mas uma saída de um negócio, você conseguir fazer algo, vender a sua empresa... Aí vender por um valor muito maior do que ela representa hoje, né? Isso realmente... Em crescer o valor daquela empresa. E ali eu entendi isso, quando aconteceu o IPO. O IPO porque era um valor e foi vendido por outro, ou seja, foi feita uma abertura de capital com outro valor, né? Bem maior. Exato. E ali... tem gente que paga, né? Isso. E assim, hoje eu tive uma clareza desse negócio lá nesse momento e resolvi, quando eu parei, que foi a sua pergunta, quando eu resolvi sair mesmo, eu tinha muito claro que eu queria continuar empreendendo para continuar tendo essa sequência. Sequência de equities, de participar de outros negócios para crescer valor. Isso. Ou empreender algo seu. Eu vejo assim que a questão do valor, quanto vale, é uma consequência, né? Onde eu vejo mesmo e o que me, vamos dizer, que realiza é poder gerar impacto na vida das pessoas, poder, por exemplo, ter oportunidade de gerar empregos, de poder desenvolver uma economia, desenvolver um ecossistema, desenvolver... Isso me motiva muito. E eu vejo que se você, como empresário, consegue participar, seja de uma empresa ou de várias empresas, é uma responsabilidade muito grande, porque ali tem famílias, ali tem os colaboradores, e isso, vamos dizer assim, esse é um propósito, o sentido maior que eu vejo em situações assim. E a questão da valorização do equity é uma consequência disso. Você, então no conselho de 4 companhias, 4 empresas que eu estou vendo aqui, qual que foi a primeira? A primeira foi a Núria, a empresa de tecnologia. Então, você resolveu ser conselheiro para poder acoplar e agregar um pouco da tua experiência nessas empresas. Você investiu e passou a ser do conselho da Núria primeiro. Exato. O que faz a Núria? É uma empresa uma tecnologia para a área de saúde. Fazemos uma gestão do ciclo de vida do paciente dentro de uma instituição de saúde. Foi a primeira. E lá você foi mais ou menos quando? 2022. 22. Depois veio a...
Veio a Trad, A Trad veio foi 2022 também. final, depois veio também a Prex Que e a f- Arc. a Trad faz o quê? A Trad é uma consultoria de investimentos, Consultoria de investimentos, consultores e não consultores, corretores. exato, e Tá? E atua de maneira independente. de maneira independente, né? Diferente do modelo de corretagem. Exato. E a Prex? A Prex é uma empresa focada no segmento de precatórios, Precatório. que investe em precatórios e fez um negócio muito legal, que é uma tecnologia em blockchain que o cartório, o precatório, ele precisa de ter o cartório no meio do caminho. Quando tem uma oportunidade aí de as pessoas que têm precatório e vendem o precatório, quando você está vendendo um precatório para alguém, você precisa fazer igual o carro. Ir lá no cartório e falar, estou vendendo isso aqui, transfere para o outro, e esse cara vai receber quando vencer esse precatório. E ela fez uma solução no blockchain que faz isso de maneira digital, sem precisar de ir no cartório, além de gerenciar precatório. Então, está sendo bem legal os aprendizados ali na Todas Prex. elas continuam. E a Arc Energy? É uma empresa de energia solar, Energia solar. usinas solares, onde eu tenho alguns sócios aí, e a gente constrói usinas para vender Constrói energia. usinas para gerar energia. Isso aí. E qual é a experiência, o que uma pessoa tem que ter que está assistindo para ser um conselheiro de empresa? Porque eu vi que você investiu nessas empresas, ok? E aí você tem o direito a ser um conselheiro. Mas quais são as habilidades, as competências para uma pessoa ser conselheiro de uma empresa? Por que uma pessoa deve chamar outra para ser conselheiro? E quais são os cuidados e que tipo de atributos tem que ter esta pessoa? Por que você chama alguém para ser conselheiro da sua empresa, né? E o que você entende desse mercado e dessa categoria? Legal. Eu vejo assim que as empresas, qualquer empresa de qualquer tamanho, seja ela grande, pequena, média, ter você como empresário, empreendedor, às vezes te coloca numa posição muito solitária, de ter que tomar suas decisões ali e compartilhar essas decisões com quem? Né? Normalmente os seus colaboradores te desafiam, mas nem tanto, porque, né, vamos dizer, tem um certo respeito e um medo também, às vezes, de desafiar como empreendedor. Então, é interessante ter pessoas para realmente compartilhar, trocar ideia, conversar, perguntar, desafiar, atuar onde o calo dói, nos problemas, nas dores e também nas oportunidades. Então, eu vejo que o conselho ajuda muito nesse aspecto. E como montar um conselho interessante, que é a sua pergunta, eu vejo assim, aquilo que a gente falou antes. O primeiro ponto é saber onde você quer chegar. Eu acho assim, ter isso claro é muito bom. Então, o empreendedor que consegue planejar e ter ali uma visão de onde ele quer ir é o primeiro passo. O segundo ponto é você ver o seu ponto B, né? Que você está no ponto A, quer chegar no ponto B. Ter isso claro e ver, tá, eu quero chegar lá. O que eu tenho de habilidade hoje dentro da minha empresa, eu como empreendedor, meu time, minha equipe direta, etc., os líderes que estão ali. O que a gente tem de habilidade? Olhar para o ponto B, para chegar lá, essas habilidades são suficientes ou tem algumas habilidades que nós não temos? Pode ser um colaborador novo ou pode ser um conselheiro. E isso é o que eu acho que é muito legal, você buscar pessoas e principalmente que já fizeram... Já passaram por isso, né? Passaram por isso e tem muitas pessoas aí no mercado, né, com conhecimentos, sejam eles como empreendedor de maneira geral ou específicos em algum assunto que você precisa ter ali, né, para chegar no seu ponto B. Imagina, pessoal, você que está assistindo, você quer fazer um IPO fora do país, quer se transformar numa empresa corporativa. O Candré viveu isso, né? Não, sério, viveu isso. Né? No caso dessas 4 companhias que ele está falando aqui, ele investiu nessas companhias e, por consequência, tem direito, vamos dizer, ao assento no conselho. Mas poderia simplesmente as pessoas te chamarem para sentar no conselho de uma empresa que quer trilhar um caminho parecido com aquela que você trilhou na Software One, de expansão internacional, porque você conhece as pessoas em cada lugar, você viveu isso, né? Então, isso só para dar como exemplo, né? Não estou falando que você está aberto a isso, mas isso encurta muito o tempo e de experiência embarcada que você tem, que pode aportar em qualquer empresa. Né? Quanto é que vale isso? Muito que vale isso. E você está no conselho também, sabe, de algumas empresas, sabe muito bem. E eu, no início, eu tinha um propósito assim de investir
nas empresas em que eu poderia estar no conselho. Certo. E foi assim que eu comecei minha vida, vamos dizer assim, de investidor. Até te conhecer e ver que isso não era possível mais. Assim, não dá, são muitas oportunidades. Exatamente. E aí, hoje, vamos dizer, eu tenho mais empresas em que eu atuo como investidor. Hoje são 11 que eu atuo direto e através de, vamos dizer assim, empresas que fazem isso como a Bossa e outras que eu atuo Aí, como investidor. Inúmeras são empresas. quase 60, onde dessas 60, 11 eu invisto direto e 4 eu estou no conselho. Então, hoje é a situação já que eu me bastante encontro. investido, já está distribuindo seu conhecimento para muitas e muitas empresas, né? E aprendendo também, né, João? Aprendendo o tempo todo. Você é aprendedor, você é um cara que gosta de aprender, é humilde, é grato. Isso é muito importante. A gente viu aqui, né, turma? Toda hora ele fala o nome das pessoas que conviveram, que ajudaram ele chegar onde ele chegou e que ele pode hoje ter essa tranquilidade de conviver com os filhos crescendo, estar mais próximo e estar fazendo o que gosta, que é orientando, investindo, né, crescendo, impactando vidas. Né? Imagina o quanto ainda a gente pode fazer coisas juntos, investindo. Olha, pelo que eu estou vendo, esse já pode ser, eu posso considerar isso como um sonho grande, né? O dia que a gente vai para onde a gente vai investir em cada vez mais empresas e ajudar cada vez mais o mercado. É esse teu sonho grande? É isso, João. E eu digo assim, eu sempre falava isso com as pessoas que estão comigo, sonhar grande ou sonhar pequeno é o mesmo trabalho, vamos dizer assim, na hora do sonho. Da execução um pouco diferente, mas na hora do sonho é o mesmo. Então, assim, por que sonhar pequeno se a gente pode sonhar grande? E eu acho que é por aí. E buscar ali pessoas para poder desenvolver esse sonho e executar. Vamos fazer grandes coisas juntos, com certeza. Me fala uma coisa, e aí, aproveitando o gancho, eu queria que você deixasse uma dica para algum empresário, investidor, quer ser conselheiro, algum empresário que está ali com algum problema, enfim, alguma situação, uma dica qualquer que você queira deixar como mensagem final. Muito bom. Para você que está aí vivendo nessa montanha russa do empreendimento, do empreendedor ou da vida, você poder sempre ter coragem e fé, eu acho que são duas coisas muito importantes, que isso é você com você mesmo, vamos dizer assim, não dá para buscar isso fora. E também, além disso, poder encarar essas situações com energia boa, em vez de reclamar, em vez de desistir, poder aprender, poder estar aberto para se desenvolver, expandir sua zona de conforto, buscar pessoas que possam estar ao seu lado ali e te ajudar, te levar do seu ponto A para o seu ponto B, seja ele qualquer que for. E João, mais uma vez, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui contigo. Você é uma inspiração e um grande exemplo para todos nós brasileiros. Que bom, que bacana. Acho que esse é o impacto que a gente quer gerar no final, né? Eu falo sempre que eu não quero só na minha lápide estar escrito aqui já o João que ajudou, não. Eu quero em vida isso, né? Então receber esse tipo de elogio em vida é muito importante. Só de um cara como você vivido, que conquistou tantas coisas na vida, isso para mim que importa. E você que assistiu a gente, que está assistindo, né? Não deixa de ter um QR Code aqui na tela e participa lá do pivotando.tv, respondendo as perguntas e ganhando prêmio, né? Sem sorteio, interagindo com a gente aqui no Pivotando. E para você, André, eu quero deixar um presente aqui do Pivotando, uma lembrança, uma memória afetiva. Então, tem um presente aqui do Pivotando, essa caixinha com seu nome. Muito obrigado, com João. seu nome personalizado, essa canequinha aqui com seu nome, para você botar para sempre, guardar na memória. Isso é uma startup também, a Leblanc. Legal. LEBLANK, leblanc.com.br, que é de presentes corporativos, dados variáveis. Uau. E entrega, você monta a caixa e qualquer tipo de presente. Muito obrigado. Que legal. Olha, muito bom ter você comigo, muito bom ter você no Pivotando, esse programa que eu tenho o maior prazer de fazer, porque eu trago pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho certeza que está te inspirando, te ajudando e fazendo aquilo que o André falou, né, te levando do ponto A para o ponto B. Se eu puder ser útil na sua vida, seja através dos livros, seja através desse tipo de veículo, né, de comunicação, isso ajuda muito a gente ter um Brasil melhor, um empreendedor melhor. Acho que esse é o nosso objetivo aqui. Todo mundo aqui vem gentilmente ceder um pouco do seu conhecimento para vocês. E é isso, se fizer sentido, passa para alguém.
este programa para que ele cresça mais, cada vez mais, e alcance cada vez mais empresário, para a gente ter um Brasil mais forte, fortalecido e próspero. Não é não? André, obrigado. Obrigado. Valeu, Mano. turma. Até a próxima. Até a próxima semana que vem com Pivotando aqui no SBT News.